Milton Cardoso e o programa Fora das Quatro Linhas. 12:07. Boa tarde, ouvintes. Estamos chegando. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde a você que está no Instagram, você que está no Facebook, você que está no Twitter conosco. Muito obrigado pela audiência. A partir desse momento, estamos iniciando mais um programa Fora das Quatro Linhas. Programa Fora das Quatro Linhas, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 14h, sempre com análises e informações diferentes do que você recebe na mídia tradicional, que é bancada pelo governo federal, o governo Lula, com 3,5 bilhões de reais, pelo governo Eduardo Leite, pelo governo aqui em Porto Alegre do Sebastião Melo. Nós não recebemos dinheiro público. Convite que eu faço para você: dê o like, coração, participe. Este canal, esta TV, esta emissora de rádio, eu digo TV porque muita gente está assistindo na TV, o nosso canal, muita gente está na tela do computador e muita gente está também, muitas pessoas, no celular. Seja bem-vindo, é um canal novo, canal que está no ar há 63 dias, que com programação de jornalismo puro, sério, honesto, transparente, em cima de fatos e da verdade, para contrapor a mídia tradicional que está levando o Brasil ao fio da navalha e numa situação de profundo constrangimento, não somente na economia, insegurança jurídica, insegurança no dia a dia, nas ruas, né? Os bandidos tomando conta, a famosa liberação de traficantes, de pedófilos. É uma sacanagem, assim, muito grande, que eu nunca imaginei, com os meus 42 anos de jornalismo, que eu fosse conviver com isso. E eu acredito que você que está aí do outro lado da tela também nunca imaginou que este país tão bonito, tão belo, com tantas riquezas, fosse submetido a esse constrangimento. Nós temos uma insegurança política total, uma insegurança jurídica total, uma insegurança econômica. Os empresários, comerciantes, eles estão que nem barata tonta, eles não sabem para que lado vão, porque o governo mente descaradamente, a taxa de juros está disparando cada vez mais. Você entra numa agência bancária pagando, você respira, já paga taxa de serviço, e eu não estou nem falando quem necessita e tem, é obrigado a usar por um determinado tempo cheque especial. Bom, aí você vai ser realmente achacado de uma maneira violenta e não tem a quem reclamar. Aliás, se alguém disser assim, reclama para o Papa, nem Papa nós temos neste momento. O Brasil, neste momento, com Lula, né, desde o início, desde 2013, a verdade é essa, o PT vem numa batida firme, forte, com a corrupção. E não acontece nada, principalmente agora, com esse consórcio entre Supremo Tribunal Federal, STF, a imprensa que está recebendo um bom dinheiro. Eu sempre digo aqui, vou ser repetitivo, nós poderíamos estar numa situação de conforto, tranquilo, recebendo dinheiro do Leite, recebendo dinheiro do Lula, recebendo dinheiro do Sebastião Melo. Não, nós não recebemos. Nós estamos com o cabo da espada na mão, sim. Temos dificuldades para honrar os nossos compromissos no momento? Sim. Por isso é que nós estamos com as nossas campanhas pedindo a sua colaboração, a sua participação. Nós temos um Pix para que você possa colaborar conosco, o valor que você achar conveniente, e se achar, se não quiser também, não tem problema nenhum. Vai continuar aqui tendo o nosso jornalismo, porque eles querem nos derrubar, mas não vão conseguir, né? Não vão conseguir. E nós temos também um outro modo de você participar, outro método, uma maneira de você entrar conosco aqui é através do nosso canal com o Pátria Livre. Seja membro do canal Pátria Livre, você vai pagar R$ 7,99 no cartão de crédito no final do mês, R$ 7,99, e você vai fazer parte do nosso canal, do membro especial do nosso canal,
que daqui a alguns dias nós estamos preparando, ainda não temos matérias especiais, deixar bem claro isso, para não vender mentira, ilusão ou sacanagem. Você que está entrando no canal, R$ 7,99, vai ter que aguardar algum tempinho aí, que nós estamos preparando material especial, matérias especiais, entrevistas especiais, o que nós não conseguimos até agora. Então, venha conosco, participe, o Pix está na tela, você pode colaborar com o valor que você quiser, e se quiser fazer parte também como membro do nosso canal Pátria Livre, vai ser um grande prazer e uma honra tê-lo aqui conosco com R$ 7,99 por mês. Lucas Vargas na mesa de áudio, conosco Alba Marketing diariamente também, com toda a equipe do Cláudio e da Ágada em Florianópolis e nos Estados Unidos, nos dando apoio na parte digital. Juntos vamos até às 14h. A partir das 14h tem o Pavinato direto de São Paulo, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, na sede da Revista Oeste, com Faroeste Brasileira. Uma sexta-feira com tempo nublado, a temperatura em Porto Alegre, neste momento, 19 graus, 20 graus, na verdade, 20 graus neste momento, tempo nublado, previsão é de algumas pancadas de chuva, nós estamos no outono aqui. Daqui um pouquinho eu passo também informações para vocês da temperatura do tempo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte do Brasil, Centro-Oeste. Nós temos telespectadores e ouvintes espalhados por todo o Brasil e a cada dia cresce mais a nossa audiência. Eu faço esse agradecimento a você. Venha conosco. É um canal e é um grupo de comunicação, ou melhor, é uma, uma comunicação, me fugiu aqui agora, é um canal de rádio, televisão, com em todas as plataformas digitais, no canal no YouTube, né? Quando eu falo televisão, é no YouTube, porque muita gente, olha, é impressionante o número de pessoas que assistem tanto o programa do meio-dia, como à noite, e a nossa programação, pela televisão. E nós estamos com esse projeto de comunicação, que é uma área bem emblemática nesse momento, que poderia ajudar muito o Brasil, mas, pelo contrário, eles preferem receber dinheiro seu, do contribuinte que trabalha, que paga impostos e que está assistindo e ouvindo as propagandas falsas, mentirosas que rodam por aí direto, né? Do governo federal, do governo do estado do Rio Grande do Sul, aí no teu estado, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, deve ser a mesma coisa, Pernambuco, e aqui na cidade de Porto Alegre, a campanha que é um verdadeiro absurdo, né? Gastar dinheiro para dizer que tem 400 novos containers para recolher lixo. Fazer painel para mostrar que depois da pandemia e depois da enchente, estão fazendo isso, aquilo e tal. Coisa nenhuma. Tem gente até hoje em abrigo. Sabe o que é isso? Depois de um ano. Eu lembro como se fosse hoje, o ano passado, essa época, eu andava na água aqui. As pessoas sofrendo, passando dificuldades, poder público. O Exército Brasileiro, com aqueles caminhões passando na Avenida Farrapos, indo até lá perto da Arena do Grêmio. Mas, olha, um absurdo o atendimento que foi proporcionado, ou melhor, que foi colocado para a população que necessitava, naquele momento, de apoio. Uma verdadeira vergonha do poder público. Aí sim, empresários, comerciantes, profissionais liberais, agentes públicos, os agentes, não o poder público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Brigada, esses ajudaram, inclusive nas horas extras, né, que não estavam em serviço. É assim que funciona o Brasil. O povo tem que dar um basta nessa situação que nós estamos vivendo agora, com essa vergonha no Congresso Nacional, mais uma semana fechando e os presos lá sem
absolutamente resultado nenhum de anistia. Olha, eu nunca imaginei que nós fôssemos ter um Congresso Nacional tão fraco, tão, fora da realidade como esse parlamento que nós temos hoje, Câmara dos Deputados e Senado da República, com algumas exceções. Essa semana, quando deram, na semana passada, a notícia, Alexandre de Moraes determina a prisão de Fernando Collor de Mello, eu disse aqui, eu não sou mãe de Ná, não, mas eu tenho um pouquinho de poeira no sapato e velocímetro. Eu passei grande parte da minha vida em Brasília. Então, eu conheço bem os bastidores, como é que funciona esse modelo podre, que vem desde a época do Sarney. É um modelo podre, por dentro e por fora. E eu disse: essa prisão do Fernando Collor, regime fechado, não sei o quê, vai durar aqui, ó, meia dúzia de dias. Não deu outra. O cara já foi para casa, bota a tornozeleira, passaporte confiscado, está em casa, no Manaus. 20 milhões de reais só dessa vez foram desviados da BR Distribuidora por quem? Um esquema montado pelo Fernando Collor de Mello. Resultado: o cara está em casa, numa boa, numa mansão, com os empregados servindo ele e tal. Deve estar com esse dinheiro aí também. E o Daniel Silveira, deputado, está preso, não cometeu crime absolutamente nenhum. Eu fico impressionado que os deputados que foram colegas do Daniel Silveira não falam mais absolutamente em defesa dele. Hein, Marcel Van Hatten? É, todos os deputados que foram colegas do Daniel Silveira não falam mais o nome do Daniel. Ah, deixa o Daniel lá, pagando a pena dele, injustamente, porque tem deputados gaúchos que votaram pela prisão do Daniel Silveira, rasgando isso aqui, eu digo sempre, e vou continuar até o dia da eleição, lembrar os eleitores. Essa Constituição brasileira foi rasgada no artigo 53, que trata sobre a inviolabilidade de deputados e senadores, quaisquer palavras, expressões de votação, pelo Giovanni Cherini, que é o presidente do PL, que votou pela prisão do Daniel Silveira, o Márcio Biolchi, que votou pela prisão do Daniel Silveira, o Carlos Gomes, que se diz o bom pastor da Igreja Universal, do Edir Macedo, votou pela prisão do Daniel Silveira, o Pompeu de Matos, que usa a tradição gaúcha, né, pilchado por aí afora, por esse país afora, votou pela prisão do Daniel Silveira. Hoje, prefeito em Campo Bom, Giovanni Feltz, votou pela prisão do Daniel Silveira. O Henrique Fontana, bom, os outros do PT nem se fala, não preciso nem citar nomes aqui, e a Melchiona do PSOL também não preciso citar, né? Votaram pela prisão de um cidadão inocente que gravou apenas um vídeo e que os ministros não gostaram do vídeo, então vem cá. Não foi nem prisão em flagrante, que é o que a Constituição permite. Prisão de parlamentar em flagrante. Do Daniel Silveira, não. Era um vídeo que estava rodando. E foi, inclusive, fora de horário, a prisão que foi executada ilegalmente. Por quê? Porque o STF hoje ele trabalha na grande maioria das decisões monocráticas na ilegalidade, inclusive invadindo áreas que não têm absolutamente nada a ver com o STF. Área trabalhista, olha, determinando quando que a polícia pode, não pode subir morro, fazer policiamento. Olha, é uma vergonha. Por isso é que eu estou dizendo para vocês que este Congresso Nacional ele está podre por dentro e por fora também. E o ano que vem tem eleições para 2026, 2 vagas ao Senado da República, né? Eh, Câmara dos Deputados, preste atenção, meu irmão, governo do estado, porque o Rio Grande do Sul não tem governador já faz um bom tempo. Tem um governador que passeia, que adora fashion, é um governador fashion, né? Com cachorrinho, com marido, com namorado, com não sei quem, fotografia para cá, para lá, passeando.
Né? Este é o governo do Rio Grande do Sul, fazendo perfumaria, mentindo para as pessoas e mais. Este governador Eduardo Leite, ele está se dando bem até agora com as finanças, porque o Bolsonaro, durante a pandemia, enfiou um caminhão de dinheiro aqui dentro do governo do estado e agora, com a enchente, ele também não precisa pagar a dívida do estado. E aí ele teve a cara de pau num debate desrespeitando um homem que tem tradição gaúcha e sério, honesto, correto, José Ivo Sartori, de dizer para o Zé Ivo Sartori: levanta a bunda da cadeira. Esse é o governador do Rio Grande do Sul. Este é o governador do Rio Grande do Sul que vai para a imprensa e fala contra a anistia. Esse cara não sabe nem o que é anistia. Ele não tem nem ideia o que foi 64. Ele não tem nem ideia daqueles bandidos que defendiam e que defendem a anistia daquela época, ampla, total e restrita, e que agora são contra a anistia de 2.000 pessoas presas de uma maneira ilegal, porque não tem foro privilegiado, e o Supremo Tribunal não poderia estar julgando essas pessoas, se baseia, para você ter uma ideia, essas prisões, todas estas ilegalidades que estão sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, é baseado num artigo do regimento interno do STF. E eu pergunto para você, que eu não sou operador de direito, o que é mais forte? O que está escrito aqui nessa Constituição, a lei, ou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de 11 pessoas que nunca tiveram um voto e que, se você pesquisar na internet, reputação ilibada de cada um, alguém vai botar ponto de interrogação. Notório saber jurídico? Aí passa longe, lamentavelmente. Passa bem longe. Aliás, o amigo do meu pai fez 2 concursos para a magistratura e levou bomba nos 2. O Dias Toffoli. Dias Toffoli. Esses caras estão numa nice, numa boa. Eles estão acima do bem e do mal. Eles têm um mandato vitalício até 75 anos. Que espetáculo isso, né? Os ministros do Tribunal de Contas da União também, que é uma vergonha esse Tribunal de Contas da União. Eu não vou nem falar nesses tribunais estaduais, que é pior ainda, né? É pior ainda. E se falar aí no Superior Tribunal Militar, é outro lugar assim para acomodar pessoas, que com viés, inclusive, esquerdista lá dentro. E nós é que pagamos essa conta. Olha o que está acontecendo agora com os pensionistas. As pessoas que, os pensionistas, né? Grandes questões precisam ser respondidas pelo governo Lula. O governo Lula tem que responder, sim. Você aí, Paulo Pimenta, você aí do PT tem que responder o seguinte: como ressarcir os idosos, hein? As viúvas, os pensionistas, os aposentados que foram colhidos de surpresa, fraude, por essas associações, hein? Como? Diga aí, como? Associações que obtiveram um caminho limpo na Previdência, né? Para tirar do contra-cheque do fim do mês dos aposentados e das aposentadorias, dos benefícios, um pouquinho de cada vez. Só que isso aí formou milhões, 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 enriqueceu muita gente no bolso dessa gente, dessas pessoas honestas, corretas, que construíram esse país e que se prepararam, se projetaram o final de vida, porque todos nós temos um final, começo, meio e fim, não dá para escapar, né? Do tempo e da morte. Essas pessoas trabalharam a vida inteira ajudando a construir esse país e projetaram um final de vida mais tranquilo, né? Vou morar na praia, vou fazer uma viagem, enfim, estão sendo e foram assaltados
Eu não vou nem falar, viu, Paulo Paim, com a tua cara de pau, que a tua vida inteira foi em cima dos ombros desses aposentados que você se elegeu e você está caladinho. Você não vem para a linha de frente defender os aposentados, os pensionistas, as viúvas. Você não vem. Você está fechando 24 anos de Senado da República. O resultado da tua atuação é pífio. É pífio. Você que era um pé de fábrica, não é isso? Você era um pé de fábrica. Olha o patrimônio que você tem hoje. Como você conquistou esse patrimônio? Com muito sacrifício, com muito trabalho, que nem esses aposentados e pensionistas que estão sofrendo agora. Que tristeza. E você, do outro lado da tela, você que está no rádio nos acompanhando, você que está no Twitter, no Facebook, você que está no Instagram nos acompanhando, você sabe do que eu estou falando. Isso chama-se vigarice política. Enganar as pessoas, mentir para as pessoas, discurso. Eu vou pegar esse nicho aqui, ó, dos aposentados, porque isso aqui vai me dar. Eu vou defender um melhor salário mínimo, eu vou trabalhar os. Mas vem cá, é muita cara de pau. Vem agora, Paulo Paim, para a linha de frente. Vai na Globo. Vocês gostam tanto da Globo? Pagaram 300 milhões agora recentemente do teu parceiro Lula, do governo de vocês, para a Rede Globo. Vem para a imprensa e diga que este teu governo é corrupto e que assaltou o bolso dos aposentados, dos pensionistas. Quem mexe com idosos e com crianças, para mim, é tolerância zero, 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 zero. Você não precisa fazer mais nada. Se você, o ano que vem, termina o teu mandato, você vai para casa em cima do bolso dos brasileiros, do contribuinte, do pagador de impostos. Você, né, Paim? Vai para casa recebendo aí 30, 35, 40 mil por mês de aposentadoria. Não é isso? É muita cara de pau. Por isso é que eu sou contra mandato de 8 anos de senador da República. Por isso, meu irmão, que eu sou a favor do recal. O recal, o que que é? Você coloca o político lá, ele não está dando resposta, não está dando conta do que você precisa, você reúne e faz o recal. O que que é? Você vai fazer uma avaliação do mandato e você tem condições de substituí-lo, seja o tempo que for. Eles têm medo disso. O político que é contra o recal, você pode dizer para ele: tu é um vigarista. O político que é contra o voto distrital, ele é vigarista. O político que é contra a distribuição ou que é a favor da emenda parlamentar, o político que é a favor da emenda parlamentar e vem com aquele discurso de que é importante eu distribuir dinheiro para determinadas áreas, para a saúde, para alguma região e tal, é vigarista. O político que defende o fundo eleitoral, que são cerca de 5 bi, é vigarista, para mim, na minha opinião. É charlatão, é vigarista, é cafajeste. Ele quer ir para o poder pelo poder. Ele não está entrando na política para servir a população que o elegeu. Ele vai para lá para se servir. Ele é bonzinho, bacaninha, no ano de eleição. Depois ele esquece do povo. Ele vai pensar em aumentar a votação dele para a próxima eleição. É carreirismo puro. É carreirismo puro. O político que é contra acabar com o instituto da reeleição ou permitir apenas uma eleição só para deputado, duas para deputado, duas para vereador, para senador, não. Esse que é contra, ele é vigarista, cafajeste. É isso que eles transformaram esse país. O país não faz de conta. Eu fico pensando por que o nosso Brasil não reage, né, na proporção que deveria diante do tamanho do absurdo institucional que nós estamos vivendo. A realidade nefasta, né, que Lula impõe aos brasileiros. Gastos públicos, olha o que eles estão fazendo conosco. Descontrolados os gastos públicos. O cara fica em mansão
O cara fica em suíte de 70, 80, 90 mil reais a diária com a sua parceira que o visitava, era acompanhante, né? Era visita íntima quando ele ficou 580 dias na cadeia. Perda de relevância diplomática que o nosso país está vivendo, a vergonha que nós estamos passando. Um avião da Força Aérea Brasileira sair de Brasília e ir até Lima, no Peru, para buscar uma ladra e trazer a ladra condenada pela justiça do Peru, a ex-primeira-dama, a mulher do Humala, e colocar aqui no Brasil, proteger uma corrupta, uma ladra. Meu Deus do céu. Quebra da independência dos poderes. Olha o que eles estão fazendo. Esse Hugo Mota, a canalice que essa gente está fazendo com o povo brasileiro, principalmente com os nossos irmãos presos. Agora eles querem um projeto de lei no sentido de reduzir a pena de pessoas inocentes que foram presas. Eles não querem anistia. Eles não vão dar anistia, porque esse Congresso Nacional, ele 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 tem deputados e senadores, na grande maioria, covardes, vigaristas, né, comprometidos com o mal e com a certeza que você que está aí do outro lado, como eu, nós somos trouxas. Até quando o povo vai deixar que isso aconteça? Político tem medo de povo na rua, meu irmão. Político tem medo de povo na rua, pode ter certeza absoluta. E todos esses políticos, agentes públicos, promotor, procurador, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, tribunais, estaduais, federais, tribunais de contas estaduais, essa gente toda, todos eles. A justiça eleitoral, que custa 27 milhões por dia, todos eles são teu empregados. São empregados de você. Você que paga a conta. O dia que você tiver a capacidade de, de encarar dessa maneira, que os teus empregados não estão respondendo ao patrão, que você sim, povo, você é excelência, você é o dono, mas as pessoas não conseguem perceber isso. Ficam muito tempo só na internet. É preciso reação com esses caras. Não dá mais. Não dá. São cerca de 220 milhões de pessoas praticamente anestesiadas com medo de um cara, com medo do Alexandre de Moraes. Alexandre, quer me botar na cadeia? Coloca. E tem poder para isso, né? E faz, se quiser, o Gilmar Mendes é a mesma coisa. Eles fazem, desfazem, porque nós temos um Senado da República covarde, com muitos pilantras lá dentro, né? A grande maioria. Tem aqueles que são na Câmara dos Deputados também, que nunca roubaram um centavo, mas são parasitas de dinheiro público, gigolôs de dinheiro público. Quem são? Aqueles que ficam quietinho, não falam nada. Aliás, você tem escutado alguma coisa sobre deputados aqui do Rio Grande do Sul se posicionando na imprensa? Por onde andam esses deputados? Passeando nas asas do contribuinte, no teu bolso. É isso que eles fazem. E se preparando para a reeleição ano que vem. Eles estão se preparando e vão se reeleger, porque o modelo permite. Eles devem estar dizendo assim: deixa esse cara de pau, esse idiota, esse mequetrefe do Milton Cardoso, esse analfabeto funcional do Milton Cardoso, ficar falando lá. Esse cara fala sempre a mesma coisa. Deixa ele meter o pau na política. Deixa ele meter o pau em nós. Nós é que temos o poder, nós vamos fazer do jeito que nós acharmos que tem que ser realizado e acabou. E eles, a cada dia, estão te dando uma bofetada na tua cara, no teu rosto, pagador de impostos. A cada dia eles fazem, desfazem. Agora, sabe o que que eles estão preparando? Que eles aprovaram essa semana? Eles aprovaram em caráter de urgência a votação para aumentar o número de deputados na Câmara dos Deputados. Você acredita num negócio desse? Nós estamos vivendo uma crise
institucional, uma crise econômica, uma crise de insegurança jurídica, uma crise política, e a imoralidade, a ilegalidade ao ponto de um oficial de justiça entrar na UTI onde se encontra, não vou nem tocar se foi presidente, não foi presidente, um ser humano chamado Jair Messias Bolsonaro. Sexta cirurgia de uma facada covarde que ele recebeu do Adélio Bispo e que ficou por isso mesmo. Os deputados, ô deputado, você que gosta de defender o Bolsonaro, você que usa o Bolsonaro para estar em Brasília, ou na Assembleia, ou na Câmara de Vereadores, ou no governo, ou na prefeitura, vocês que usam diariamente a imagem do Bolsonaro, que é o maior líder político da América do Sul, tenham vergonha na cara e vão buscar, vocês se unam e busquem uma resposta do Supremo Tribunal Federal, por que que o STF mantém em sigilo os telefones, as ligações dos advogados que atenderam Adélio Bispo, esse criminoso que esfaqueou o Bolsonaro. Quanto tempo faz isso? Olha quanto tempo os nossos irmãos brasileiros presos, tem gente lá doente, tem senhoras doentes com câncer, tem gente com dificuldades, mas esses não têm direito à prisão domiciliar, não deveriam nem estar presos, mas esses não têm. O Collor, sim. O Collor tem que ir para casa, porque ele tem um problema, né, de demência e tal. O Collor é um cretino, cafajeste, mequetrefe, vigarista. Ou já esqueceram do caçador de Marajás, que confiscou o dinheiro da população brasileira, deixando muita gente naquele momento quebrada, em dificuldades. Com a famosa Zélia Cardoso de Mello, que brincava com o pezinho embaixo da mesa, nas reuniões dos ministros, com o, o Bernardo Cabral. Já esqueceram? Não, eu tenho boa memória. O Collor pode ter prisão domiciliar. Agora, as pessoas que estão sofrendo, inclusive gente com câncer, o Clésio, o Clesão que morreu, esse não teve direito à prisão domiciliar. Ele teve que morrer lá no presídio mesmo. 7 pessoas já morreram. E vocês estão aí brincando de deputado, brincando de senador, desfilando, porque vocês não têm liderança, vocês não são politizados. Vocês, na grande maioria, são vigaristas que usam a imagem do Bolsonaro e usaram para se eleger e se reeleger. Vocês estão numa nice, numa boa, com raríssimas exceções, eu não estou generalizando, mas a grande maioria é isso aí. Pega essas câmaras de vereadores, a Joyce, que fez 1 milhão de votos lá na primeira eleição em cima do Bolsonaro, o Alexandre Frota, aqui no Rio Grande do Sul, os que foram eleitos com o Bolsonaro, o Juco, Bibo Nunes. Teve um cara aqui que era vendedor de areia, mexia com areia, na cidade de Canoas, que eu nem me lembro o nome direito dele, Neri, uma coisa assim, Crespim, foi deputado federal 4 anos na, na carona, na imagem do Bolsonaro. A realidade política é essa hoje. A Ipiranga 7.200 ali fez 1,5 milhão de votos em cima da imagem do Bolsonaro. Não foi isso, deputado Bibo Nunes? 1,5 milhão a Carmen Flores fez e reelegeu Paulo Paim. O governador, ex-governador de Santa Catarina, Moisés, 70% da população em Santa Catarina não sabia o que era o Moisés. O cara foi eleito governador de Santa Catarina. Me disse o Esperidião a mim, o cara era um oficial do Corpo de Bombeiros, desconhecido, mas botou o nome do Bolsonaro, foi eleito. O Pedro Simon, vários políticos que conversam comigo, me diziam lá na época, vai para o Senado da República, junto com a imagem do Bolsonaro, que tu vai te eleger. Tu teria feito mais votos do que o Reins. Eu não fui.
Porque eu acho que a política, quem entra para a política tem que servir a população e se dedicar 24 horas, mas não fazendo perfumaria, 24 horas trabalhando. Aliás, deputado federal, vereador, prefeito, governador, senador, você tinha que ter acesso aos telefones celulares deles. Ah, mas o telefone é particular. Particular coisa nenhuma o cara pode. Não, tu é agente público. Renuncia o mandato, então. Renuncia. Tu quer ter o mesmo tratamento que eu aqui, que um empresário, né, tem na iniciativa privada, um profissional liberal, um trabalhador, vem para cá. Vem para cá buscar o teu salário no final do mês. Não aquele que está garantido com os nossos impostos que nós pagamos. É muito fácil para vocês, deputados, vereadores, senadores, políticos, prefeitos, governadores, promotores. Ah, eu fiz concurso, sim, mas é o mínimo que tu tem que fazer. Ah, eu sou procurador, eu fiz concurso, sim, mas e aí? Ah, eu sou juiz, fiz sim, mas e aí? E aí somos nós que te pagamos. E você tem que dar resposta para quem te paga. Ou não é mais assim? A empresa que tem o funcionário faz o que quer, como quer, chega a hora que quer, trabalha quando quer. É assim? Não, não é. Na iniciativa privada aqui não. Tem disciplina, tem hora para chegar, hora para sair, né? Tarefa que é dada para o trabalhador, para o servidor, colaborador da empresa fazer. E no poder público deveria ser assim, mas não é. Não é porque a população é muito tolerante. Parece que nós estamos anestesiados. Nós estamos vivendo em estado de parece de letargia, letargia total, anestesiados. Não temos mais aquela plena democracia que que deveria ser a normalidade institucional, que marcou a Constituição lá. Quando ela foi promulgada em 88, eu estava lá, do lado do doutor Ulisses Guimarães, que eu tive o prazer de conviver um bom tempo, como quando eu ainda era jovem, iniciando a minha carreira, com a dona Mora. Lamentei muito, né, a queda daquele helicóptero, do avião, né, muito triste o que aconteceu. Doutor Ulisses não merecia aquilo, mas sabe como é que é a vida? É assim. E nós estamos anestesiados assistindo quem depreda a justiça. É um negócio que eu pergunto para você: quem é que esculhamba com a justiça, depedra a justiça? São os ministros do STF ou ou o batom, hum? O batom da coitada da Débora Rodrigues? O show O show não pode acabar, ele tem que continuar, né? Não é assim? Pois eu quero saber agora quem vai, né, quem vai cobrar e restituir o dinheiro que foi roubado com anuência da previdência social deste ministro mequetrefe chamado Carlos Lupe. Carlos Lupe, para mim não tem sentido nenhum. O PDT acabou. Paulo Carlos Lupe acabou com o PDT. O PDT hoje é uma sigla para abrigar políticos, alguns, a grande maioria, vigaristas, e outros, porque são honestos, corretos, mas tem que se abrigar a um partido político, por quê? Porque o Brasil, das 20 principais nações no mundo, 20 principais nações no mundo, que detém 80% do produto interno do planeta, é o único país que não permite candidatura independente. Então, para você, eu, por exemplo, o povo disse lá, em março de 2026, como eu prometi, que muita gente me pede para entrar na política, eu disse: olha, eu só vou decidir em março de 2026 uma pesquisa. Se a pesquisa apontar a vontade do povo
para que eu entre para a política, eu vou entrar. Mas aí eu vou ter que me filiar a um partido. Não tem saída. Ao PDT, ao PT, ao PL, ao PP, ao PSB, ao PSDB. Tem que te filiar num partido, eles te obrigam a isso. Não tem como. Ou você não vai. Ou você vai se filiando num partido, ou você não tem como se candidatar, porque a legislação não permite. Aí você tem que decidir, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não é assim? Eu lembro bem daquela eleição, eu fechei a narina e eu estava, na época, com uma pessoa que partiu, que a mim mexeu muito com o meu coração, com a minha alma. Até me emociona um pouco em falar. Restabeleceu uma coisa que fugiu de mim, e que praticamente é bom que as pessoas tenham, né, um patriarca, um pai na família e tal. E eu lembro que eu fui levar para votar o meu sogro, que eu considerei sempre pai Ivo, eu chamava ele, chamo até hoje no plano espiritual. E subindo a escadaria, porque até isso a justiça eleitoral, ela é tão tão organizada, que custa 27 milhões por dia. E o meu sogro, com 90 e poucos anos, eu subindo a escadaria do Grêmio Náutico União, porque eles não têm respeito com ninguém, né? Não tem respeito absolutamente com ninguém. Ora, se tem uma pessoa de 90 anos para subir 2 andares de escada, não, deixa a pessoa, bota ali uma urna especial para idosos, essa pessoa vai votar ali, não vai ter que subir a escada, pois eu subi com ele, carregando ele a escada e conversando, e falando: "Puxa vida, e agora? Dilma ou Aécio? Aécio ou Dilma?" Tinha que ser Aécio, menos pior. Eu estou falando isso porque foi uma eleição muito complicada, agora mesmo aqui em Porto Alegre, você tinha 2 opções: o Sebastião Melo ou a Maria do Rosário. Difícil escolha, mas tinha que fazer uma escolha: Maria do Rosário ou o Sebastião Melo. Quando eu falo isso, e aí você faz a sua análise do outro lado aí da tela, do rádio, enfim, eu acho que você vai concordar comigo que está tão escasso você ter nomes com pessoas qualificadas, com experiência de gestão, para pegar umas cidades, por exemplo, vou falar aqui de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, onde reelegeu aquele Paes. São Paulo, que é o coração do Brasil, reelegeu o Nunes. Aí, se você for pesquisar e conversar com essas pessoas, eu 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 digo pelo ofício, pela minha atividade profissional, eu conheço os 3. Aliás, tem uma proximidade, sempre tive com o Sebastião Melo, e não é nada pessoal, gosto dele como cidadão. As pessoas usam muito esse chavão: "Ah, o Melo é trabalhador, o Melo é honesto". Sim, cara pálida, Milton Cardoso. É o mínimo que um cidadão pode ser: honesto e trabalhador, né. Honesto e trabalhador não é virtude, tem que ser, no mínimo, tem que estar dentro do caráter do sujeito. Isso é uma coisa natural. Não é, não po a que ponto nós chegamos no nosso Brasil, que o sujeito hoje que é honesto e trabalhador, ele recebe altos elogios. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gestão, de qualidade, de visão, de textura urbana, de uma cidade para frente. O Paes, lá no Rio de Janeiro, é um horror. Quem não lembra daquela ciclovia que ele construiu lá, a ciclovia Tim Maia, que acabou inclusive gente morrendo. Olha as as ciclovias de Porto Alegre na Avenida Ipiranga, que o Capelari ser secretário de transportes de uma capital, a experiência do Capelari era a guarda municipal. Passa, volta, vem, vem.
Passa, secretário de Transportes de Porto Alegre, presidente da IPTC, secretário de Transportes, governo Fortunati. Olha a esculhambação que é o trânsito de Porto Alegre. Eu estou falando tecnicamente, tá? Não estou querendo ofender, estou citando nomes pessoais, sim, para que fiquem gravados. Quem não lembra do famoso Urbano Schmidt, que eu sempre tive uma relação pessoal, até trabalhamos juntos, fui eu que sugeri ao doutor Orião Cabral que pegasse na época o Urbano Schmidt, que era um contador na CAGE, estou contando isso pela primeira vez, e substituiu o Milton Dri, que é um dos diretores, não sei se continua ainda, da Sojipa, para ser o chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, doutor Orião Cabral. Isso é boa ideia, Milton. E chamou o Urbano, e o Urbano iniciou a carreira dele ali como chefe de gabinete do Orião Cabral. Ou estou mentindo aqui? Ali estava na linha de frente, na área financeira, a Janice Machado, que o Orião indicou para o Nelson Proença para depois trabalhar no governo Brito. Posso citar vários nomes aqui, que passaram pela Secretaria da Fazenda e que foram promovidos pelo doutor Orião Cabral, saudoso Orião Cabral, um dos melhores secretários da história do Rio Grande do Sul. Ney Michelucci, Paulo Michelucci, nomes, César Busato. César Busato fez concurso para a Secretaria da Fazenda e ficou lá em 19º, 13º, 14º, não me lembro direito. E aí o César Schirmer era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, ou Zambiase. E o César Busato ficou em, sei se foi no governo do Guazelli, que substituiu o Simão, que ele fez concurso. Eu sei que ele ficou em 13º, 14º, aí chamaram 15 para que ele pudesse entrar, ele entrou, e ele queria ir para trabalhar na Assembleia Legislativa, funcionário de carreira da Secretaria da Fazenda, à disposição da Assembleia, do Gabinete da Presidência, e o doutor Orião Cabral permitiu que ele fosse. Foi o Orião Cabral que deu um empurrão para o Busato. Tem vários nomes que eu posso trazer aqui para vocês. Eu estou citando isso, fazendo aqui no Rio Grande do Sul, desculpa, você que está nos acompanhando fora do Rio Grande do Sul, para mostrar a realidade política, quem é quem. Esse governador do Rio Grande do Sul, eu vou continuar dizendo a minha vida inteira, a não ser que me prendam ou me matem. Eu, Eduardo, você é um ingrato, porque quem te colocou na política e te projetou na política foi Adolfo Fetter Júnior. A Leila Fetter foi deputada estadual, uma queridona, gosto muito da Leila. Faz muitos anos que não tenho contato com o Adolfo Fetter Júnior, que foi um grande deputado federal também, pelo Partido Progressista, e foram eles, o Eduardo Leite foi chefe de gabinete do Adolfo Fetter Júnior na prefeitura de Pelotas, não se elegeu vereador, foi suplente de vereador, depois se elegeu vereador, o Fetter empurrou o Eduardo para ser prefeito, e aí ele usou o talento dele, jovem, talentoso, bonito, se comunicando bem. Eu fiz um programa, eu lembro como se fosse hoje, de quase 2 horas, na transmissão de um carnaval em Pelotas, junto com o Eduardo Leite, ficou comigo, eu e ele numa cabine. E eu comecei a escutar vereador e tal, na época ele era secretário, se não me falha a memória, do município, e eu falei com os meus botões, e até falei para ele: olha, tem talento. E falei para os meus colegas jornalistas: está surgindo aí um político jovem, talentoso, com conhecimento, conversava muito sobre vários assuntos, politizado, enfim. E eu comecei a elogiar o Eduardo Leite lá atrás. Que decepção. Que decepção. Tem talento, tem comunicação, é bonito, tá? Cara bacana, mas na política ele é discípulo de José Sarney. José Sarney
do Palmério Dória. Honoráveis Bandidos. Honoráveis Bandidos, o livro de Palmério Dória. O Eduardo Leite é discípulo dessa turma. Tanto é que você vai ver que ele vai desembarcar do PSDB. Eu acho que ele vai desembarcar do PSDB e vocês vão assistir qual partido que ele vai se filiar. Pode ter certeza que eu estou dizendo para vocês, como eu disse semana passada. O Alexandre de Moraes vai mandar o Fernando Collor para casa. Eu conheço isso. Não sou mãe de Iná, mas eu conheço. Conheço a política, sei como ela funciona. Lamentavelmente. Falei tanto aqui que passou o nosso intervalo, agora que eu vi, 12h e 58 minutos. 12h e 58 minutos, está valendo a companhia, mas eu não consigo, aqui, engolir. Eu quero tolerância zero com essas perseguições, né, que estão sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal, o Daniel Silveira, o Felipe Martins, Débora Rodrigues, o Jair Bolsonaro, o Clesão morto. O Clesão morto é a fotografia de uma imprensa podre e um parlamento, além de covarde, hoje só perde para o Haiti em corrupção. A mídia não deu isso. Você não escutou isso na Rádio Gaúcha, na Rádio Guaíba, na Bandeirantes, na Pampa? Duvido. Brasil tem o segundo parlamento mais corrupto em 190 países, só perde para o Haiti. O Haiti é logo ali. O Haiti, os haitianos estão aqui, não é? No centro de São Paulo, de Porto Alegre, de Curitiba, de Fortaleza, de Rio Branco, no Acre, Porto Velho, em Rondônia, Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte, Curitiba, vendendo produtos piratas, sendo achacados. E tem gente que compra achando que está fazendo um grande negócio, além de pegar um produto pirata, está alimentando a bandidagem. O sinal está marcando aqui 1h. Vamos fazer um primeiro intervalo, nós voltamos em seguida com os nossos telespectadores, nossos ouvintes, você que está no Twitter, no Instagram, no Face. Muito obrigado aí pela audiência também. Tem que estar no nosso canal. Não esqueça de colaborar conosco. R$ 7,99 por mês. Você se transforma, você entra para o nosso grupo membro Pátria Livre. R$ 7,99 por mês. Membro Pátria Livre. Ou, se você quiser colaborar conosco, está aí o Pix também, qualquer valor, porque nós temos uma despesa diária de R$ 500 por dia e nós precisamos da tua participação para crescer cada vez mais. Estamos comprando novos equipamentos, temos funcionários, temos despesas, investimento que estamos fazendo e nós não recebemos dinheiro do Lula, do Eduardo Leite e do Sebastião Melo. Nós estamos junto com você no jornalismo em cima da verdade, de fatos, jornalismo honesto, crítico, polêmico, opinativo. Intervalo, voltamos em seguida, já desejando uma grande sexta-feira, um grande final de semana. Muito obrigado pela audiência, está valendo a companhia. O campo é onde a vida brota, é onde o futuro ganha forma. Acreditamos que a tecnologia e a tradição andam lado a lado. Mais do que máquinas, entregamos parceria. Estamos ao lado do produtor em cada etapa do ciclo, unindo produtividade, economia e inovação em cada detalhe. Stara, evolução constante. O Simers voltou às origens. Fazer sindicalismo e defender os médicos. Desde janeiro, intensificamos nossa atuação nos municípios. Cobramos direitos, aumentamos o número de reuniões técnicas, vistorias, encontros com autoridades e buscamos soluções. O resultado?
o maior número de novos associados dos últimos 10 anos para janeiro e fevereiro. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Aqui é Karina Belomé. Aqui é a Lese Morato. E estamos chegando na Rádio Livre Brasil. Origens. Fazer sindicalismo e defender os médicos. Desde janeiro, intensificamos nossa atuação nos municípios. Cobramos direitos, aumentamos o número de reuniões técnicas, vistorias, encontros com autoridades e buscamos soluções. O resultado? O maior número de novos associados dos últimos 10 anos para janeiro e fevereiro. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Alô, você empresário ou profissional autônomo que quer potencializar os seus negócios através do digital, visite agora www.grupoalbamarketing.com.br. Grupo Alba Marketing, uma assessoria de marketing estratégica especializada em negócios digitais. Nós atendemos empresas de todos os segmentos e profissionais autônomos, fazendo a gestão dos seus ambientes digitais e ajudando a potencializar os seus processos de vendas. Então, se você quer dominar as principais ferramentas de vendas do mercado em 2025, como Google, Facebook, Instagram e WhatsApp, visite agora www.grupoalbamarketing.com.br e fale com os nossos especialistas. Hotel Ivo Deconto. Melhor localização, cortesia, café da manhã. Estacionamento com espaço para ônibus e caminhões. 8 décadas recebendo pessoas especiais como você. Venha pra cá, sinta-se em casa. Hotel Ivo Deconto, de pai para filho e netos. Tradição familiar. Hotel Ivo Deconto, Avenida Farrapos 3500. Reservas fone WhatsApp 51-3342-2668. Hotel Ivo Deconto. Está procurando atendimento especial para o seu veículo com honestidade e qualidade? Oficina Mecânica Correto. Rua Leopoldo Frois, 22, bairro Floresta. Especializada em veículos prêmio, revisão, troca de óleo e filtros, freio, suspensão eletrônica embarcada total do veículo. Possui aparelhos de última geração, troca de óleo de câmbio. Marque a sua agenda com Richard ou Fabiana. Telefones 9892-54188 ou 3392-7172. Oficina Mecânica Correto, na Rua Leopoldo Frois, 22, Floresta, esperando por você. Pizza tem que ter sabor, tem que ter cobertura. Então chama no WhatsApp 30 30 24 24. Chama no WhatsApp. 30 30 24 24. Chama no WhatsApp. 30 30 24 24. Tom Cabral, pizza quentinha na sua casa. Chama no WhatsApp. 30 30 24 24. Não caia em falácias. Pesquisas mostram há anos que abrir faculdade de medicina no interior não garante que o médico fique na cidade. Quando o médico se forma, vai para centros com melhor estrutura e mais segurança para atender seus pacientes. Questione os reais interesses das universidades que insistem em abrir vagas a qualquer custo. Médico mal formado é um risco para a sociedade. Cuidar da medicina é cuidar de você. CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, gestão Eduardo Trindade. Fim de semana perfeito. Família, amigos, almoço e churrasco, palpites no ar, todos querem ajudar. O amor é tempero da vida, e bem do seu jeito, toda receita dá certo.
Basta ter quem você ama sempre por perto. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Estamos apresentando Fora das Quatro Linhas, com Milton Cardoso. Aqui. Uma hora e 7 minutos, está valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. Uma grande sexta-feira, um baita final de semana para você, com muita energia positiva, junto com a família. O Fora das Quatro Linhas é um programa que nós levamos ao ar no nosso canal e também na nossa emissora, nossa rádio, né? E em todas as plataformas, de segunda a sexta, do meio-dia, às 14h, aqui você vai ter informações, análises, que geralmente eu tenho tenho absoluta certeza que você não vai encontrar nos veículos tradicionais de comunicação da velha imprensa, porque ela está no cofre do Lula, do Estado, do município. E aí, sabe como é que é, né? Não posso me incomodar com o chefe que paga, né? Paga, deposita. Se eu fizer algum comentário, ele vai tirar o comercial daqui e aí vai ficar complicado para mim. Dê um like, o coração, participe conosco, é importante a sua participação. Nós estamos com 2 propostas aí, contando com a tua colaboração. Aliás, 3. Uma delas é a inscrição, que nós precisamos chegar em 5.000 inscrições para receber a monetização. É só você fazer uma inscrição aí, cada um que estiver aí na tela conosco aí, se puder conseguir mais 1 ou 2 parceiros para inscrição conosco, é fundamental. Nós temos o Pix, que você pode colaborar com o valor que você quiser. E nós temos o membro Pátria Livre do nosso canal, que você paga R$ 7,99 por mês no teu cartão de crédito. R$ 7,99. Você faz passa a ser um membro do nosso canal, que está há pouco tempo no ar. Nós estamos há 63 dias com o nosso canal no ar. A rádio desde dezembro, né, final de novembro, e o canal há 63 dias no ar, está crescendo muito. Os analistas, principalmente, a Alba Marketing, que eu faço até uma observação positiva para você, quer fazer o seu negócio crescer, quer disparar o seu negócio no campo e no mundo digital, que é o presente e o futuro. O analógico está fora, né? É uma questão de pouco tempo. Aí você vai ver que muitas emissoras de rádio, o AM já foi embora, né? Acabaram com o AM. Hoje as rádios, emissoras de rádio, por exemplo, nós temos uma programação musical de 24 horas, você baixa aí no teu aplicativo, e aí você bota no Bluetooth no teu carro, você, se quiser uma caixa de som, né, dessa JBL, você coloca também. Você pode colocar em qualquer lugar, você vai escutar a programação musical e jornalística. Por que eu estou dizendo isso? Se você tem um rádio comum, o FM, você está indo, vamos fazer aqui um exercício juntos, você está indo para Torres, chega ali, passou o pedágio, Capão da Canoa, o som já começa a falhar e tal, e não vai mais. Com a web, você vai para qualquer lugar, meu irmão. A não ser que você passe em algum lugar, e é muito rápido, que tem aquele, como é que se diz, a área cega, tecnicamente, da internet, que é muito poucos lugares que tem essa área cega hoje em dia, né? 2025, o século XXI, as telefônicas vão ter que investir. Então, você passou aquela área rapidamente cega, você já tem o som novamente. Você vai daqui a Torres, daqui a Florianópolis, daqui, você vai, pega um avião, vai para a Alemanha, vai para a Ásia, vai para onde você quiser, para Portugal, para o Canadá,
lá em Orília, onde mora o meu filho do coração, o Vitor, você está escutando a rádio aqui. E com o som perfeito. Quer botar som? Bota som. Tranquilo. Esse é o momento e o futuro. O rádio tradicional, ele tem um limite de cobertura. Um limite de cobertura. E acabou. Né? E hoje, muita gente ainda que tem carro antigo está escutando o rádio FM. Mas já tem também para o rádio antigo dispositivos que você pode colocar ali e que você programa o que você quiser. Você quer escutar a rádio Auriverde, Bauru, São Paulo, você escuta aqui. Ah, eu quero escutar a rádio e TV Livre Brasil, lá em Itatiba, onde mora a minha filha do coração, a Estefânia. Pode escutar, tranquilamente. Então, venha conosco. É importante a sua participação. Nós temos ouvintes, telespectadores da Poços de Caldas, Minas Gerais, a Amapá, no Macapá, Vilhena, Rondônia, Pimenta Bueno, Rondônia. Em vários lugares nós temos. Eu estou dando um exemplo aqui. Paraty, no Rio de Janeiro, Niterói, no Rio de Janeiro. São Paulo, então, nós temos uma audiência grande, Piracicaba, Sorocaba, Jundiaí, na capital, Moema, bairro Moema, bairro Jardins. Temos vários telespectadores e ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro conosco. E por isso é que eu estou pedindo a você, dê o like, o coração, colabore, participe. Nós não temos dinheiro público e nós temos uma despesa diária de R$ 500. E nós precisamos da tua participação. Venha conosco. É importante que você tenha a Rádio Livre e a Rádio e TV Livre Brasil do seu lado, porque é a maneira que nós temos, junto com a Revista Oeste, que a partir das 14h, você tem aí o Pavinato com o Faroeste à Brasileira. São veículos de comunicação que fazem o contraponto da sacanagem que a tradicional mídia vem impondo para você. Eles mentem descaradamente, mentem e omitem informações importantes. Por exemplo, eu quero saber agora quem é o responsável, tá? Que, para mim, é a Previdência Social, desse escândalo com os aposentados e pensionistas, porque o Tribunal de Contas da União já havia alertado, ou melhor, autoridades já estavam alertando o Tribunal de Contas da União com esse assunto. A Corregedoria da União também foi avisada da sacanagem que estavam fazendo com os pensionistas e os aposentados. Agora tem uma CPI que está sendo proposta, uma CPI que já conta com 185 assinaturas. Bastaria um 171. 171 é para os canalhas que assaltaram também, Código Penal, os canalhas que assaltaram e que assaltam os pensionistas, os aposentados e o povo brasileiro. Então, e o Hugo Mota não quer colocar essa CPI agora e tal, não é necessária a urgência, mas é necessária a urgência, né, Hugo Mota? Para aumentar o número de deputados, aí sim. Eles querem colocar de 503 deputados para 517. O Lula não quer CPI. Ele diz que o governo vai resolver isso. Vai resolver como? Tirando o Carlos Lupe e abafando. Isso não vai dar em nada. Absolutamente em nada. Porque quem roubar no governo Lula tem absoluta certeza que não será punido. Está aí o consórcio montado, STF, Lula e imprensa. Ou você acha que alguém do governo Lula
vai ser colocado na cadeia, será punido. Claro que não. Está aí a Lava Jato a prova disso. Ele passou 580 dias na cadeia, preso por corrupção, lavagem de dinheiro, ele é o presidente da República. O Zé Dirceu anda por aí, o Eduardo Cunha anda por aí, o Vacari, o Marcelo Odebrecht. A pergunta aqui que eu coloco aí, que o Alexandre Garcia fez essa pergunta também, mas eu vou dizer uma coisa, o meu querido professor Alexandre Garcia que pergunta, será que o Lula sabia? Eu vou te dizer que o Lula sabia. Pelo histórico do Lula, o Lula sabe de tudo. O Lula se fez no Mensalão, o Lula se fez na Lava Jato. Nada é meu. O sítio não é meu. Os pedalinhos não é meu. Não é nada meu. Nada é meu. É do amigo do amigo do amigo meu. O Lula é inocente em tudo. Ele é uma vítima. Ele é perseguido. Ele é um cidadão honesto, correto, decente. Ele está acima de Jesus Cristo. Não é assim que ele diz? É. Esse é o Lula, presidente do Brasil. Para mim, um mentiroso. Mente descaradamente, diariamente. Dorme e acorda mentindo. A realidade é essa. Ele sabia. O Lula sabia. Sabia. Porque os idosos já vinham reclamando disso há um bom tempo. Há um bom tempo. Os pensionistas, os aposentados vinham reclamando. Ó, estão tirando 30, 40, 50, 60, 80, 50 do meu contra-cheque. E aí? Tiravam num ritmo, segundo a Polícia Federal, de 1.500 por dia. Inscreviam a pessoa para depois cobrar dela, pagavam lá os nomes, falsificavam assinaturas de gente que nem sabia assinar e de gente que está doente e que não pode assinar, não poderia assinar. É uma crueldade tão grande. Eu tenho náuseas. Essas pessoas deveriam pegar uma pena perpétua. Perpétua, se não uma pena de morte. Perpétua. Esse tipo de vigarice, de roubo, assaltando o pensionista que já ganha uma miséria, que ajudou a construir esse país, que não consegue colocar o essencial na mesa, que não consegue comprar medicamentos. É muita canalice. É muita canalice. É muita crueldade. Meu Deus do céu. E o Hugo Mota sempre protelando isso, aquilo, enfim. Aliás, a CPI de abuso de autoridade do Marcel também não foi instalada até hoje pelo Hugo Mota. Ele disse que não é hora de discutir o projeto de lei também de anistia. Tem algo mais importante do que uma senhora e do que pessoas sofrendo no presídio ou cara de pau. Foi a visita que a Polícia Federal fez na cidade de Patos, lá onde teu pai é o prefeito, que te fez mudar de posição? E o PL, que esteve na presidência da Câmara dos Deputados e não votou, e não colocou em votação? Não me venham com desculpa. Desculpa, não. Meu Deus do céu. É algo impressionante que está acontecendo neste país e nós ficamos aí assistindo essa pouca vergonha e os deputados que deveriam ir para a linha de frente, defender a sociedade, não fazem, é uma pirotecnia,
o tempo inteiro, mentindo o tempo inteiro, enganando as pessoas o tempo inteiro. Vamos fazer uma rodada aqui com os nossos telespectadores que estão nos acompanhando neste momento. Estamos com uma baixa participação, mas esse programa, nesse horário, ele já teve um pique maior. Vamos ver se a gente consegue recuperá-lo. José Lima, Henrique Campos, estamos sem Senado, sem deputado, sem governador no Rio Grande do Sul, sem vice-governador, sem secretário, sem ferrovia, sem pontes, Porto Alegre sem vereadores, temos sim muitos free-flow. O Carlos Braga, muito obrigado. Marcelo Yurren, segundo o governador, o free-flow não é o pedágio, porque não tem gente em cabines. Carlos Braga. José Lima está aí conosco também. Ele diz que o Paulo Pimenta é um mentiroso. Acabar com o fator previdenciário, seu Paulo Paim. Paulo Paim. Legal. Geni Lourdes. Valeu, Geni. Muito obrigado aí pela audiência. Ezequiel Han. Valeu, Ezequiel. Muito obrigado pela participação. Marcos Jorge dos Santos. Abraço, Marcelo Yurren. E inscrições. Vamos lá. Muito obrigado, Marcos Jorge. Sérgio Roberto Santos Júnior. Bolsonaro, quando viajava, ficava em instalações do Exército, nas embaixadas do Brasil, ou em hotéis simples, pois dizia: se o quarto tem TV, está bom. E ele gosta de comer um cachorro-quente na primeira esquina. Agora ele está detonado, meu irmão. Antônio Neto, grande empresário hoteleiro, Antônio Neto. Vamos juntos vencer esses mequetrefes. Deixa eu ver. Ida Ferraz, boa tarde, seu Milton. Boa tarde, dona Ida Ferraz. Abençoe o nosso Brasil, Santa Catarina. Cássio Cirone, boa tarde, Milton. A população não está anestesiada. Pelo contrário, basta acessar as redes sociais e ver os milhões de brasileiros revoltados, mas, infelizmente, os políticos não dão atenção. Meu irmão, só vão dar atenção, Cássio, se o povo for para as ruas. O político tem medo de povo na rua. Já dizia isso aí, meu velho amigo, saudoso amigo, Ibsen Pinheiro. O povo tem que ir para as ruas ordeiramente. Os políticos têm medo de povo na rua. Viu, Cássio? Se não for assim, não funciona. Pode ter certeza. O Marcelo Yurren, o grande deputado Walter Neigsten foi torrado injustamente da política. Ele foi candidato a deputado e justamente foi injustiçado. Olídio Renato Volpato, para secretário de transporte do município, o ideal é um engenheiro civil especializado em trânsito urbano, que tenha conhecimento de textura urbana, não é isso? O Capelari, o reitor Fortunati e o Urbano Schmidt, que eu falei, não terminei de falar nele ali naquele momento, acabou passando. Ele foi tudo que você pode imaginar depois. Secretário da Fazenda, responsável pelas obras da Copa do Mundo, presidente da empresa de pedágios e rodovias, das rodovias, tá? EGR, da CE. O cara ocupou todos os cargos que você pode imaginar. Eu não sei que cargo ele ocupa hoje, mas é um cara talentoso. Tanto é que as obras da Copa do Mundo estão aí até hoje, com o reitor Fortunati. O reitor Fortunati. César Silva. Like César Silva. Marcos Neto, Eduardo Leite, o político mais mal educado do Brasil. Ivo Sartori, que o diga. O empresário Marcos Neto, que estará conosco aí, provavelmente no domingo. Não sei como é que está a agenda do Marcos Neto, sempre aos domingos aí conosco, César Silva,
Marcelo Urren, Paulo Fialho, está valendo a companhia. Paulo, está valendo a companhia. Mandar um abraço ao Alisson, no Hotel Ivo Deconto, na recepção. O Marcos Neto, o Márcia Aldabi, Milton, muito feliz que estejas autônomo, fora da Band. Agora tenho mais um jornalista excelente para seguir. Sucesso, Deus o abençoe. Márcia, eu preciso que você consiga inscrições para nós no nosso canal. Nós temos que chegar a 5.000 inscrições o mais rápido possível para ser monetizados, ter a monetização. Faça a inscrição, dê o like, coraçãozinho, consiga 3, 4, 5 parceiros, familiares, amigos de trabalho, colegas, para fazer a inscrição conosco, tá? Além da inscrição, tem também, se você quiser participar conosco, colaborar conosco, nosso Pix, qualquer valor, e tem o membro Pátria Livre, R$ 7,99 por mês, com programas especiais que nós estamos organizando e montando. 1h28. Vamos lá, tem mais gente aqui. O Isaías Rendigues, o melhor, mais honesto e leal jornalismo do Brasil, com certeza. Muito obrigado aí, meu irmão. Glauco Paladino. Amigos, boa tarde. Todos vamos dar o like, por favor. Glauco Paladino de São Paulo. Aí no interior de São Paulo, sempre Santo André, sempre conosco. Valeu, Glauco, advogado. Santo André, São Paulo, está conosco aí, o Glauco Paladino. Cadê as inscrições? Vamos lá, pessoal, um novo inscrito de cada um e batemos a meta de 5.000. Vamos lá. Valeu, Marcos Jorge dos Santos. Você é um grande cabo eleitoral, nos ajudando muito aqui. Muito obrigado. Gerson Lewis. Boa tarde, meu irmão. Comandante Lewis, por seu seguidor. Comandante Lewis, vem aqui conosco na nossa emissora, nos dá o prazer de participação aqui ao vivo, nos consiga aí inscrições, participe conosco, colabore conosco, nós precisamos de inscrições. Segundo o levantamento feito pela Alba Marketing, 50% das pessoas que estão participando no chat, participam do nosso programa, não fizeram inscrição. Nos dê essa oportunidade de chegarmos a 5.000 inscrições. Venha conosco, faça a sua inscrição, é muito importante. Daniel Nascimento Rodrigues. Milton, boa sexta. Jornalista que traz a verdade incomoda muito os esquerdistas de plantão. Muita energia positiva e um ótimo final de semana. Para você também, Daniel, consiga, eu sei que você é um baita parceiro nosso aqui, consiga mais algumas inscrições aí, está valendo a companhia. Marcos Neto, ministro prevaricador, seu chefe conivente com a ladroagem. Consiga mais inscrições para nós aí, Marcos, também. Muito obrigado pela participação. Altair Lumertz, Milton, senador. Se o povo quiser, vai dizer e vai determinar em março de 2026, pesquisa. Se o povo quiser, eu vou mesmo. Não tem a menor dúvida. E vou para botar o pé na porta. Não tem esse negócio de blá, 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 vamos aqui, vamos ver acolá, o presidente do Senado vai colocar em votação, não vai colocar em votação, tal. É pé na porta mesmo, com a imprensa. Vai para a comissão de ética, não respeitou o presidente, vai para a comissão de ética. Vai caçar o mandato, caça o mandato. Agora, não vou ficar quietinho lá, bonitinho nos tapetes azuis. Não, e eu não tenho rabo preso, graças a Deus. Erros todos nós temos na vida. Cometi por motivos alheios à minha vontade. E tem alguns erros que eu estou resgatando aos poucos e vou resgatar. Se Deus quiser e Ele quer, Ele vai permitir que antes da minha partida para o plano espiritual, eu vou safo. Safo é uma expressão que se usa muito na Marinha, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Eu vou safo, sem ficar devendo nada para ninguém,
a não ser para as pessoas que eu amo, como a minha esposa, a Patrícia, a Estefânia, o Vitor, o Antônio, e alguns amigos aí. O resto, não vou ficar devendo nada para ninguém. Cláudio Miro Alves Vieira, desculpe, mas o volume ainda está meio baixo. Bom, eu cansei de falar que o volume do app está baixo. Eu não sei mais o que fazer. Já falei 500 vezes isso para a Maiara Streck, para o Lucas Vargas. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu peço desculpa para vocês, né? Eu não tenho o que fazer. Vamos ver o que dá para fazer. Peço desculpas. De repente, não é o teu telefone que está baixo, dá uma olhadinha, verifica, viu? Altair Lumertz, muito obrigado pela participação. O Cláudio Almiro Alves Vieira, também, muito obrigado pela participação. Deixa eu ver, mais gente aqui. Márcia, já comecei a fazer aqui em casa, precisamos chegar a 5.000. Obrigado, Márcia, que Deus te abençoe e te proteja. Muito obrigado. Eneida Dafi, sentindo-me revoltada. Ano passado perdi tudo que tinha na enchente. Hoje, ao declarar imposto de renda, serei assaltada em R$6.000 de imposto a pagar. Revoltante. É para sustentar a orgia lá em Brasília. A realidade é essa. Tá? A realidade que nós temos é essa. Vou fazer o último intervalo e nós voltamos em seguida na reta final do nosso Fora das Quatro Linhas desta sexta-feira, fechando a semana. Esse programa tem um nome, para quem não sabe, o rádio, a televisão e o canal é rotativo, então, também nas plataformas digitais. Para quem não sabe, nós estamos fora das quatro linhas, porque nós não queremos ficar dentro das quatro linhas de quem recebe dinheiro público do governo Lula, do governo Leite e do governo Melo. Por isso é que nós estamos fora das quatro linhas para fazer o jornalismo honesto, correto, decente, transparente, em cima de fatos e da verdade. Está valendo a companhia. O campo é onde a vida brota. É onde o futuro ganha forma. Acreditamos que a tecnologia e a tradição andam lado a lado. Mais do que máquinas, entregamos parceria. Estamos ao lado do produtor em cada etapa do ciclo, unindo produtividade, economia e inovação em cada detalhe. Stara, evolução constante. O Simers voltou às origens. Fazer sindicalismo e defender os médicos. Desde janeiro, intensificamos nossa atuação nos municípios. Cobramos direitos, aumentamos o número de reuniões técnicas, vistorias, encontros com autoridades e buscamos soluções. O resultado? O maior número de novos associados dos últimos 10 anos para janeiro e fevereiro. Simers. Defender os... Aqui é Karina Belomé. Aqui é a Lese Morato. E estamos chegando na Rádio Livre Brasil. Intensificamos nossa atuação nos municípios. Cobramos direitos, aumentamos o número de reuniões técnicas, vistorias, encontros com autoridades e buscamos soluções. O resultado? O maior número de novos associados dos últimos 10 anos para janeiro e fevereiro. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Alô, você empresário ou profissional autônomo que quer potencializar os seus negócios através do digital, visite agora www.grupoalbamarketing.com.br. Grupo Alba Marketing, uma assessoria de marketing estratégica especializada em negócios digitais. Nós atendemos empresas de todos os segmentos e profissionais autônomos, fazendo a gestão dos seus ambientes digitais e ajudando a potencializar os seus processos de vendas.
Então, se você quer dominar as principais ferramentas de vendas do mercado em 2025, como Google, Facebook, Instagram e WhatsApp, visite agora www.grupoalbamarketing.com.br e fale com os nossos especialistas. Hotel Ivo Deconto. Melhor localização, cortesia, café da manhã. Estacionamento com espaço para ônibus e caminhões. 8 décadas recebendo pessoas especiais como você. Venha pra cá, sinta-se em casa. Hotel Ivo Deconto, de pai para filho e netos. Tradição familiar. Hotel Ivo Deconto, Avenida Farrapos 3500. Reservas fone WhatsApp 51-3342-2668. Hotel Ivo Deconto. Está procurando atendimento especial para o seu veículo com honestidade e qualidade? Oficina Mecânica Correto. Rua Leopoldo Frois, 22, bairro Floresta. Especializada em veículos prêmio, revisão, troca de óleo e filtros, freio, suspensão eletrônica embarcada total do veículo. Possui aparelhos de última geração, troca de óleo de câmbio. Marque a sua agenda com Richard ou Fabiana. Telefones 9892-54188 ou 3392-7172. Oficina Mecânica Correto, na Rua Leopoldo Frois, 22, Floresta, esperando por você. Pizza tem que ter sabor. Tem que ter cobertura. Então chama no WhatsApp 30 30 24 24. Chama no WhatsApp 30 30 24 24. Chama no WhatsApp 30 30 24 24. Tom Cabral, pizza quentinha na sua casa. Chama no WhatsApp 30 30 24 24. Não caia em falácias. Pesquisas mostram há anos que abrir faculdade de medicina no interior não garante que o médico fique na cidade. Quando o médico se forma, vai para centros com melhor estrutura e mais segurança para atender seus pacientes. Questione os reais interesses das universidades que insistem em abrir vagas a qualquer custo. Médico mal formado é um risco para a sociedade. Cuidar da medicina é cuidar de você. CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, gestão Eduardo Trindade. Fim de semana perfeito. Família, amigos, almoço e churrasco, palpites no ar, todos querem ajudar. O amor é o tempero da vida. E bem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama, sempre por perto. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Estamos apresentando Fora das Quatro Linhas, com Milton Cardoso. Aqui. Está valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. Estamos na reta final de hoje do nosso Fora das Quatro Linhas. Lembrando para você que o nosso programa hoje à noite, às 9 da noite, o Repórter Livre Brasil terá presença aqui nos estúdios do deputado federal Ubiratã Sanderson e de um dos maiores promotores de justiça do Brasil, o doutor Eugênio Paz Amorim. São os nossos convidados nesta noite, das 9 à meia-noite, no Repórter Livre Brasil. Daqui um pouquinho, a conexão com São Paulo, com o Faroeste à Brasileira, com o Tiago Pavinato, o Marcelo Suano, a Ana Paula, o Arthur, até às 4 da tarde. Depois das 4 da tarde, tem a nossa grade musical, até 15 para 6,
5:45, nós temos o Oeste Sem Filtro, com a Paula Leal, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, o Silvio Navarro, o Adalberto Piotto, Rodrigo Constantino, toda a equipe da Oeste. Aliás, a edição de hoje da Oeste está muito bacana. Depois eu vou trazer alguns detalhes para você da Oeste deste final de semana. O like é importante, não esqueça o like, coraçãozinho, faça o coraçãozinho aí pra gente. O like é importante. Venha ser membro do nosso canal, R$ 7,99 por mês. Você paga R$ 7,99, você terá ali programas especiais, informações diferenciadas. R$ 7,99 por mês, colabore conosco ou entre no Pix e coloque o valor que você quiser para colaborar conosco. Além dessas duas campanhas que nós estamos fazendo, nós precisamos também da sua inscrição. Consiga 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para inscrições no nosso canal. Quando a gente bater na casa de 5.000 inscrições, nós já iniciamos o processo de monetização. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência. Nós temos a parceria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, com a gestão do Marcelo Matias. Agora o Simers voltou a ser o Sindicato dos Médicos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Stara, evolução constante. A Stara é a maior produtora de máquinas agrícolas do mundo, uma das maiores, né? Do Brasil é a maior, exportando para cerca de 4 continentes. É importante o trabalho que a Stara, o Gilson, a Stara toda realiza, né? Muito obrigado pela gentileza, pela presença. Estou recebendo aqui a ligação que eu fiz há poucos minutos atrás com o Dr. Marcelo Matias. Não vou poder atendê-lo aqui no ar agora, mas foi para convidá-lo para participar junto com o deputado Sanderson hoje à noite e com o doutor Eugênio Paz Amorim, promotor de justiça, no Repórter Livre Brasil. Daqui um pouquinho eu vou dar retorno ao doutor Marcelo Matias, que é um grande presidente, está voltando, os médicos voltaram a ter um líder novamente e um sindicato que funciona, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. 1h45. Quero fazer uma rodada aqui. A Neiva, para qual conta e de quem foi o dinheiro roubado dos aposentados cidadãos deste país? Quais partidos e políticos estão por trás desses mais de 6 bilhões? Que 6, dona Neiva? Passou de 10. 10 bi, dona Neiva. 10 bi. Ninguém vai ser preso, dona Neiva. O ministro da Previdência, dona Neiva, é do PDT, o Carlos Lupe. PDT, dona Neiva. Carlos Lupe. O dinheiro foi para onde? Para carros importados, lanchas, mansões, iates, viagens, chave de galão com elas. Eles fecham o bordel, eles chegam lá onde tem luz vermelha, com esse dinheiro todo lá. Fecha o bordel aí. Quantas meninas tem aí no bordel? Tem 40. Fecha. É só para nós aqui. E aí nós vamos fazer uma grande suruba aqui. E eles fazem isso. Estou usando essa expressão porque é isso mesmo. Vocês estão dizendo, não, esse cara está louco. Não, não estou louco. Tinha a mansão do Antônio Palocci, às margens do Lago Paranoá, que o Francelino, o caseiro Francelino, pagou a conta depois. Ali começava ao meio-dia a orgia. Eles levavam as raparigas, prostitutas. Rapariga não, rapariga é um nome... vamos esclarecer as coisas aqui. Aqui no Brasil a gente chama moça de moça. Em Portugal, moça é rapariga. Não é pejorativo, não. Em Portugal, não se chama moça. Né? Minha esposa Patrícia e eu também, geralmente a gente... Ô, moça, por favor. Ô, moça, muito obrigado. Não, em Portugal é rapariga.
Ô, rapariga, muito obrigado. Rapariga, muito obrigado. Não pode chamar uma moça aqui no Brasil de rapariga. Aí ela já vai se ofender. Em Portugal, você também não pode chamar uma moça de moça. Tem que ser de rapariga. Eu estou dizendo isso porque eles pegavam essas acompanhantes de luxo, prostitutas, né? De luxo. Mas eles têm eu lembro que quando eu morei em Brasília, eles têm uma linha que é o seguinte: tem que ter 18 e não pode passar de 23. De 18 a 23. Passou de 23 já é. Não, não. 18 a 23. Então eles lotavam essas casas lá, faziam orgia, reuniões e tal. É isso, Brasília é isso mesmo. O José. Como é que é? O José disse que bicha em Portugal é fila. Fila, é? Não estava sabendo disso, não. Eu sei que putos em Portugal é menino. Putos em Portugal é menino. Boa tarde, sentido. Tá, já falei. O Cássio Cirone, protestar pessoalmente em Brasília ou na frente do quartel, eles chamam de antidemocrático também. Tem meu voto, Milton, no Senado. Obrigado, muito obrigado aí. Vamos aguardar. Março de 2026, as pesquisas vão dizer quem. Se o povo. Eu estou aqui para lutar pelo Brasil. Eu não quero. Não sou corrupto, não sou vigarista, jamais. Jaime Barreto Corrêa, roubaram meu voto, roubaram meu INSS. Um mané janjolão. Não, Jaime, vamos pegar esses vagabundos, esses vigaristas. Maria Luísa Chiel Santiago, gratidão, Milton, pela parte que me toca sobre os aposentados e pensionistas. Deus lhe ilumine e proteja sempre. Rogério Minuto, boa tarde, Milton. Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Ô, Neida, você me abandonou aí no Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. Temos uma ouvinte aí, o meu amigo Wagner Serafim. Desculpa, Rogério Minuto. A Neida nos abandonou aí, mas eu vou resgatar a Neida. Vou resgatar a Neida como telespectadora e ouvinte. Pode ter certeza. Wagner Serafim, boa tarde, Milton. Aqui é Wagner Serafim de Alvorada. Muito obrigado, está valendo a companhia. Carmen Freire, desde que comecei a assistir, hoje o número de fiéis continuou estável. Muito obrigado, Carmen. Que Deus te proteja. Seja feliz, que Deus te proteja. Vamos lá, mais mensagens. A Carmen Freire, o Cláudio Amiro Alves, o Rogério Minuto, já falei. Muita gente aí conosco, né? O Marcos Jorge dos Santos, viva, mais 10 inscritos. Agora chegamos a 3.820 inscritos. Vamos lá, rumo aos 5.000. Vamos lá, rumo aos 5.000. Nos ajude. Nós trabalhamos muito, com muita dedicação, qualidade, para ajudar o nosso Brasil. Ontem era Dia do Trabalhador, nós trabalhamos. Nós trabalhamos aqui direto, gente. Vocês não têm ideia o que nós estamos procurando colocar à disponibilidade para vocês de programações especiais. Nós estamos trabalhando muito, a gente não para. Eles querem nos derrubar, mas não vão conseguir, porque nós temos você do nosso lado. E isso é que é importante. Eu prefiro você do que o patrocínio do Banrisul. Eu prefiro você do que o patrocínio da Caixa Federal. Eu prefiro você do que o patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre. Eu prefiro você. Vai ganhar menos, não faz mal. Eu não vou ganhar menos, não. Pelo contrário, eu vou ganhar mais. Mais credibilidade, mais liberdade, fazer jornalismo honesto, sem a tutela absolutamente e policiamento de ninguém. É isso, meu irmão. Esse é o jornalismo real, fiel, transparente, honesto, em cima de fatos e da verdade. Vou buscar mais uma informação para vocês aqui, que eu sei que vocês vão ficar irritados. Eu dei ontem
mas eu não tenho como fugir da informação. E eu não fujo, eu não escondo a informação. Ela é dura, cruel? É. Mas eu tenho que informar, faz parte, da minha atividade profissional, eu tenho que colocar vocês ao par da sacanagem que estão fazendo, mais uma vez, não é novidade, né? Hein? Não é novidade. Claro que não. Olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu puxar para cá para poder ler um pouco melhor, mais de perto aqui as informações. Meu irmão, você que está reclamando, a senhora que está reclamando, pagando imposto de renda 6 mil, sabe para onde é que vai? Festa dos retroativos no judiciário não para. Não para. 1 bi até março. 1 bilhão de reais até março. A mídia tradicional não vai pagar isso. 10 dos maiores tribunais de justiça fizeram pagamentos retroativos num total de 1 bi nos 3 primeiros meses deste ano. Foram cerca de 340 milhões em janeiro e em fevereiro, 280 milhões em março, faltando dados de alguns tribunais. Os tribunais já haviam pago 2,8 bi, B de Brasil, em retroativo no ano passado. No ano passado. A maior parte relativa ao passivo da parcela de equivalência ATS, a conversão de licença-prêmio em dinheiro, inclusive aqueles que se aposentaram. Todos estão recebendo. Os maiores pagamentos em 2025 foram feitos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 397 milhões. Tribunal de Justiça de Minas Gerais pagou 133 milhões para os desembargadores e juízes. Tribunal de Justiça do Paraná pagou 162 milhões. Santa Catarina, 80 milhões. Rio Grande do Sul pagou para os desembargadores e juízes 65 milhões em retroativos. Eu tenho amigos desembargadores aí que eu vou cobrar deles. Vão ter que pagar a conta, o jantar. É muita grana. O Rio Grande do Sul distribuiu agora, nesses 3 de janeiro, fevereiro e março, para desembargadores da ativa e inativos. Retroativo. 65 milhões de reais. Sabe o que é isso? Tem ideia o que é isso? Só para vocês terem uma ideia. Sabe quanto que cada um... Eu estou buscando os do Rio Grande do Sul e vou dar os nomes dos principais. Quem botou mais retroativo no bolso. Só para vocês terem uma ideia, tem um juiz de direito, Natanael Soares Firmino, que ele recebeu... Senta, se você não estiver sentado, você vai cair da cadeira. 466 mil, sendo 181 mil em janeiro, 167 mil em fevereiro e 118 mil em março. É 12 vezes o salário dele, que é de 37.700 só ali na barca. Jamais vão receber isso. É muito mais do que isso, é o dobro do que isso. Meu Deus do céu. Em 3 meses, ele recebeu mais retroativos do que em todo o ano passado, 436 mil. Meu Deus do céu. Estou quase no final aqui, 1h56, já vou ter que passar, mas só mais um. Aqui, quer ver um outro desembargador? Meu Deus do céu. O desembargador Pedro de Castro Júnior recebeu 420 mil neste ano, agora nos 3 meses, com bolada de 183 mil em março. O juiz Guilherme Sandro Filho recebeu 411 mil, tendo 170 mil em fevereiro. Que maravilha, né? Que espetáculo, hein? Espetáculo. E as togas engomadas com vinhos e lagostas e vinhos em Brasília. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. É muito, é uma loucura. Uma loucura o dinheiro dos brasileiros para onde está indo, né? A realidade que nós temos é essa. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Fora das Quatro Linhas, nessa sexta-feira. Desejo a todos vocês, tempo nublado aqui em Porto Alegre, desejo a todos vocês uma um grande final de semana, muita energia positiva, que Deus proteja todos vocês. Não esqueça que o bem vence o mal e contra a hipocrisia por um país mais justo. Valeu, tá valendo a companhia. Até às 9 da noite, com o Repórter Livre Brasil. Vem aí, já vamos colocar a trilha em seguida, depois do encerramento do nosso programa, o Pavinato direto de São Paulo com Faroeste a Brasileira. Eu volto às 9 da noite. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.